Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica e explicar o final da primeira temporada de Cavaleiro da Lua, lançado em 2022 pelo Disney Plus e protagonizada por Oscar Isaac. Lembrando que a análise contém spoilers. Quando muitas pessoas me recomendam uma série, talvez seja melhor conferir. Foi assim com Cavaleiro da Lua. Depois da estreia do 5º episódio, Asylum, recebi muitas mensagens sobre a série. Resolvi conferir e fiquei positivamente surpreendido, principalmente com esse 5º episódio, que na minha opinião é o melhor de toda a temporada. Como você já deve saber, o protagonista Mark Spector possui transtorno dissociativo de identidade, popularmente chamado de transtorno das múltiplas personalidades. Isso quer dizer que ele tem outra identidade chamada Steven Grant, um nome inspirado em um personagem de um filme que ele assistia quando criança. Em primeiro lugar, considero importante citar uma reportagem do site americano The Verge, em que Cavaleiro da Lua foi duramente criticado por retratar de maneira inexata o transtorno dissociativo de identidade, o que pode causar desinformação e desentendimento sobre o quadro. Por despertarem a curiosidade do público, os retratos fictícios desse transtorno correm o risco de ser excessivamente glamorizado ou simplesmente transformados em entretenimento. Soma-se isso à influência que esses personagens exercem sobre alguns indivíduos que passam a fingir os sintomas, como é o caso da famosa norte-americana Shirley Ardell Mason, que você deve conhecer como a mulher com 16 identidades, e com o natural ceticismo da população em torno da doença, resulta-se em situações drásticas como a falta de incentivo e recursos para pesquisadores que querem descobrir mais sobre o transtorno. Além disso, o artigo cita toda a problemática de indivíduos com TDI serem sempre retratados como violentos em pelo menos uma das identidades, de certa forma, uma herança simbólica do clássico O Médico e o Monstro. Eu mesmo já falei sobre isso no vídeo que falo dos clichês de Hollywood sobre saúde mental, e caso você ainda não o tenha assistido, vou deixar o link no card acima. Além disso, caso você tenha interesse em ler todo o artigo do The Verge, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Enfim, nesse vídeo eu quero analisar as nuances psicológicas do protagonista da série, além dos acertos e erros da nova produção da Marvel. É importante lembrar que no fim, essa é uma obra de entretenimento fictícia, com personagens fantásticos. As ressalvas e até mesmo as críticas devem ser feitas, é claro, todavia elas não devem ser barreiras para o divertimento e nem mesmo para as ricas reflexões pessoais que uma obra de arte audiovisual é capaz de proporcionar. 1. Duas personalidades. Eu não sou lá um grande leitor de quadrinhos, e verdade seja dita, antes de me recomendarem a série, eu nunca havia ouvido falar sobre o Cavaleiro da Lua. Fui positivamente surpreendido porque aprecio todo o material que, direto ou indiretamente, faz referência às revistas pulp do início do século passado. Os Caçadores da Arca Perdida foi o primeiro filme live action que eu me recordo de ter assistido, e a figura do aventureiro / arqueólogo talvez seja a que mais pessoalmente relaciona ao símbolo arquetípico do herói. Mark Spector é uma espécie de Indiana Jones super-herói. Ex-militar que se torna um mercenário, ele é traído pelo amigo e ex-comandante Bushman. Depois de ser deixado para morrer no deserto, ele consegue a oportunidade de sobreviver quando aceita ser o avatar do deus egípcio da lua, Khonshu. Todavia, a série apresenta o personagem ao público através de sua identidade secundária, Steven Grant, um funcionário de um museu que expõe artefatos egípcios. Como eu já falei, Mark tem o chamado transtorno dissociativo de identidade, que o DSM-5 começa descrevendo como a ruptura da identidade caracterizada pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos, descrita em algumas culturas como uma experiência de possessão. É interessante que na própria descrição técnica do transtorno há uma referência ao estado de possessão, elemento fantasioso presente na série, em que os deuses egípcios temporariamente tomam o corpo de seus avatares a fim de interagirem com o mundo material. Todavia, é importante separar o joio do trigo, já que o transtorno da personalidade dissociativa está presente no personagem antes dele se tornar o avatar de Khonshu. Que fique claro que os episódios de possessão não se relacionam com o quadro psiquiátrico de Mark, embora o próprio Khonshu sugira que o fato da mente do protagonista ser fragmentada seja interessante. Quando se encontram pela primeira vez, ele diz: "Sua mente, eu a sinto, fraturada, quebrada, muito fascinante."
Ainda sobre a descrição geral do TDI, o DSM-5 diz que a ruptura na identidade envolve descontinuidade acentuada no senso de si mesmo e de domínio das próprias ações, acompanhada por alterações relacionadas no afeto, no comportamento, na consciência, na memória, na percepção, na cognição ou no funcionamento sensório-motor. Esses sinais e sintomas podem ser observados por outros ou relatados pelo indivíduo. De maneira geral, Mark Spector é um retrato fidedigno de um indivíduo com TDI, já que graças à brilhante atuação de Oscar Isaac, ele se difere muito da sua segunda identidade, Steven Grant. Aliás, é interessante notar que Steven não sabe sobre o seu próprio diagnóstico e acredita possuir um quadro relacionado ao distúrbio do sono, prendendo-se na cama para evitar seus episódios hipotéticos de sonambulismo. Mas assim que ele descobre sobre a existência de Mark, seus sintomas começam a fazer mais sentido. A série mostra a comunicação entre as duas personalidades do protagonista através do reflexo espelhado. Todavia, o DSM-5 não elenca como característica diagnóstica a comunicação entre as personalidades distintas. Mas será que essa conversa seria impossível de acontecer na vida real? Segundo o DSM-5, as vozes que se comunicam internamente e personificadas do transtorno dissociativo de identidade podem ser tomadas equivocadamente por alucinações psicóticas. Indivíduos com transtorno dissociativo de identidade também podem relatar alucinações visuais, táteis, olfatórias, gustatórias e somáticas, geralmente relacionadas a fatores pós-traumáticos e dissociativos, como flashbacks parciais. Ou seja, apesar de na vida real elas não ocorrerem exatamente daquela forma, de maneira tão explícita, esse diálogo é possível desde que o quadro apresente alucinações, inclusive relacionadas aos eventos traumáticos, que é o tema do próximo capítulo. Mas antes, caso você curta esse tipo de conteúdo, vou pedir para você deixar o like e compartilhar o vídeo, já que o canal não conta com nenhum tipo de financiamento. 2. Passado traumático. No penúltimo episódio da primeira temporada, descobrimos mais sobre o passado traumático de Mark Spector. Ainda garoto, ele desobedece à ordem de seus pais e leva o irmão mais novo para brincar em uma caverna em um dia de chuva, o que resulta em seu falecimento. Após o ocorrido, sua mãe passa a culpá-lo pela morte do caçula e abusar psicologicamente e fisicamente dele a cada oportunidade. Esse rompimento afetivo de teor traumático com a mãe é o gatilho para ele desenvolver a identidade de Steven Grant, que tem o mesmo nome do aventureiro do filme que ele costumava assistir. É interessante ressaltar que o transtorno do estresse pós-traumático é aquele que mais se relaciona com TDI. Segundo o DSM-5, indivíduos com transtorno dissociativo de identidade geralmente exibem muitos transtornos comórbidos. A maioria desenvolve particularmente TEPT. Além disso, o manual ressalta que esses traumas têm origem na infância, assim como acontece com o Mark. Segundo o DSM-5, o transtorno dissociativo de identidade está associado a experiências devastadoras, eventos traumáticos ou abuso ocorrido na infância. O transtorno pleno pode se manifestar pela primeira vez em praticamente qualquer idade, desde a primeira infância até a idade adulta avançada. Ou seja, de maneira geral, a série acerta em retratar a maioria dos critérios diagnósticos do TDI, embora tome algumas liberdades criativas em prol da dinamicidade da trama. Feitas todas as considerações técnicas e críticas, no próximo capítulo eu vou analisar o final da temporada de uma maneira mais simbólica e discorrer mais sobre o nascimento da terceira personalidade de Mark Spector, Jake Lockley. 3. A terceira personalidade e final explicado. No último episódio da primeira temporada, durante a batalha final contra a deusa Emmett e seu discípulo Arthur Harrow, Mark manifesta uma terceira personalidade chamada Jake Lockley, aparentemente uma versão mais sanguinária e anti-heróica do Cavaleiro da Lua. Depois disso, com a ajuda de Layla, ele consegue selar a deusa no corpo de Arthur. Khonshu então ordena que ele ou Steven acabe com aquilo, mas ambos se recusam e deserdam o posto de avatar do deus e consequentemente de Cavaleiro da Lua. Todavia, como mostra a cena pós-crédito, Arthur é visto em uma ala psiquiátrica e levado por uma limusine por Jake Lockley, a terceira personalidade do protagonista. Lá ele conversa com Khonshu, que revela que apesar de Mark e Steven não serem mais seus avatares, Jake ainda o é e em seguida mata Harrow friamente. É bem provável que no início da próxima temporada vejamos Mark Spector e Steven Grant presos na cama, como indica a cena final, enquanto Jake Lockley faz o trabalho sujo para Khonshu sem questioná-lo. Apesar da série não ter conseguido se afastar do clichê da personalidade excessivamente violenta em indivíduos com TDI,
ela faz sentido no contexto fictício e narrativo de uma série de super-heróis. Obviamente, devemos ter senso crítico para saber que na vida real esse quadro se manifesta de maneira distinta. E se você curtiu o vídeo, deixa o like. Além disso, comente aí embaixo quais foram suas impressões sobre essa primeira temporada de Cavaleiro da Lua. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.